com chuva, Cláudio Nicolini. O tempo mudou, meu querido Antônio Carmo, chove em toda a região metropolitana. Muito bom dia. Alguns locais Bom dia, rapaz, coisa de louco. Mas vamos falar de esportes, meu querido Antônio Carmo, falar da classificação do Galo. O Galo foi valente com seus experientes jogadores que na hora do vamos ver entregaram. Bernard, Hulk, vitória por 3-1 e vaga garantida na final. Eu esperava, e falava isso contigo ontem, Nicolini, mais dificuldades para o Atlético Mineiro, porque esse Del Valle não é um time bobo, é um time que já tem título da Copa Sul-Americana, é um time que sabe jogar, um time que chegou forte agora nessa reta de semifinal, havia empatado em casa, né, e acabou ontem não sendo páreo para o Atlético Mineiro. Fez um belo jogo o Atlético Mineiro, se impôs desde o comecinho, foi mandando no jogo, foi comandando as ações e, como você salientou, comandado ali pelos principais jogadores veteranos, né? Dudu fez um belo jogo, participou decisivamente nos primeiros gols e fez uma partida bem produtiva, ajudou muito o Atlético a conquistar essa vitória por 3-1. O Atlético abriu 2-0 no primeiro tempo, já antes de fazer 1-0 com o Guilherme Arana, né, aos 36, já podia estar ganhando por 2-0. Foi soberano o Atlético, mandou no jogo, dominou a partida. E aí fez 1-0 aos 35, 2-0 aos 43, e beleza, e aí então já foi para o vestiário com a classificação muito bem encaminhada. Aí cai, né, no segundo tempo, normal, caiu o ritmo e tal, mas o Del Valle não chegou a ameaçar tanto, mas quando conseguiu fazer o seu gol, ali já pela casa dos 20 minutos do segundo tempo, tinha muito tempo, dá para empatar. Aí o Atlético colocou o Hulk em campo, e o Hulk, que havia entrado um pouquinho antes do gol, do Independente Del Valle, acabou fazendo um gol. Ele não marcava um gol, viu, Nicolina, há 15 jogos. E o Hulk é um jogador de suma importância, fundamental importância para o time do Atlético Mineiro. E ontem voltou a marcar, e o Atlético, com os seus veteranos, com o seu time bem rodado, está de novo em uma final. No ano passado, chegou na final da Libertadores, perdeu para o Botafogo no confronto brasileiro realizado lá em Buenos Aires. Agora a final será novamente em Assunção, no Paraguai, já onde foi o ano passado, né, e da Copa Sul-Americana, e o Atlético estará na decisão, vai tentar o título da Copa Sul-Americana. Nunca ganhou a Copa Sul-Americana, o time do Atlético Mineiro está na final, aguarda o seu adversário, que será conhecido apenas amanhã. Mas chega forte, Nicolini, chega no momento bom. É bem verdade que a final é daqui um mês apenas, né? É no dia 20, sim. 22, acho que é 22 de novembro, tem um mês, né? Quase um mês, hoje é dia 30, então 29, então vai ter um tempo ainda para jogar o Campeonato Brasileiro, fazer ali mais alguns pontos, escapar de vez da ameaça do rebaixamento, e aí se dedicar inteiramente à decisão. Ganhar a Copa Sul-Americana, além de um título, né, a segunda divisão, digo sempre aqui, do futebol da América do Sul, tem a Libertadores, e na Série B, digamos aí, a Sul-Americana. Mas vai ganhar um bom dinheiro e também vai ter vaga garantida na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. É um título que tem a sua importância. Isso tem que ser comemorado. O Atlético Mineiro está fazendo a parte dele, aguarda ou Lanús ou Universidade do Chile, que se enfrentam amanhã, decisão em partida única no dia 22 de novembro. Boa sorte para o Galo. Hoje tem Libertadores, hoje tem o Flamengo. Mais de 40 mil pessoas vão empurrar o Racing Clube em Avejaneda, que precisa da vitória. O Flamengo entra classificado para a final. É favorito, Antônio Carmo? Eu penso que sim, que ele tem um certo favoritismo, até por conta desse empate, que dá ao Flamengo a vantagem e a possibilidade de ir para a decisão com um empate, né? Agora, eu vi aí, o jogo foi quarta passada, né, no Maracanã, o Flamengo ganhou de 1-0, gol no finalzinho, o Racing estava levando para Buenos Aires um empate valoroso, tal, e tomou aquele gol no finalzinho. O Racing reclama do gol anulado e de um lance semelhante na área do Flamengo, que deveria, então, na visão do Racing, ter sido marcado um pênalti, que foi um lance parecido, do jogador colocar o cotovelo nas costas, na cabeça do adversário.
e o Racing está animado, Nicolini, e não é um time bobo, né? É o atual campeão da Sul-Americana, o título que o Atlético vai disputar no fim do mês que vem. Esse título hoje é do Racing, que no ano passado ganhou do Cruzeiro, grande rival do Atlético Mineiro, na decisão. E aí o Racing, que estava tantos anos aí sem conseguir um título de ponta, ele foi campeão da Libertadores uma vez apenas, e no longínquo ano de 1967, já comentamos isso aqui, o Racing vai tentar ir para a decisão pela segunda vez da Libertadores. Mas eu penso que o Flamengo tem que tomar muito cuidado, mas ele tem o time mais arrumado, acho que o momento para o Flamengo é bom. Agora o Flamengo tem que tomar muito cuidado, viu o que aconteceu há algum tempo, no mês passado, quando acabou perdendo lá para o Estudiantes de La Plata, né, depois de ganhar em casa por 2-1, perdeu por 1-0 lá e precisou dos pênaltis, e o Estudiantes chegou a fazer um gol no segundo tempo, por sorte o jogador estava impedido, aquela coisa toda, e aí o Flamengo penou lá. O Flamengo vem no Brasileiro de uma derrota ruim para o Fortaleza, o técnico Felipe Luiz poupou alguns jogadores, mas não tinha muito o que fazer. Hoje é o jogo, né? O jogo do ano para os dois times. Aqui a gente olhando o futebol brasileiro, do Flamengo, inquestionavelmente. Mas, logicamente, que a previsão, né, Nicolini, não é de facilidade. Mas, de repente, dá tudo certo, você vai lá, abre 2-0 com 20 minutos, transforma a dificuldade em facilidade, mas a previsão é de chuvas e trovoadas. Na área flamenguista hoje, o Racing deve ferver para cima do Flamengo. Vamos ver como é que joga o Flamengo. Se vai ser um time mais reativo, segurar um pouco mais, se de repente já tenta ir para o jogo também, resolver a questão. Aí vamos ver como é que o Felipe Luiz está montando este Flamengo aí, sem o Pedro. Logicamente, perde o Flamengo uma condição melhor no seu setor ofensivo. Grande jogo hoje, hein? O jogo de Libertadores, viu, Nicolini? Hoje vai ser pedreira para o Flamengo, sem dúvida alguma. E o Flamengo vai sentir falta do Pedro, pois não tem um outro centroavante com as características do Pedro, né? O Pedro é aquele cara que tem hora que some e a hora que você menos espera ele pega a bola, dribla o back e põe na rede, pega, bate de primeira, dá carrinho, põe de cabeça, é grandão, prende dois zagueiros, abre a asa. Tava bem demais numa fase boa, tinha voltado bem depois de uma contusão gravíssima que o tirou dos gramados aí muito tempo, e é uma grande perda para o Flamengo, né? E teve aquela discussão com o próprio Flamengo, com a comissão técnica, o Felipe Luiz falou que ele estava preguiçoso, não sei o quê, mas sabe que não tem outro, como você bem salientou ali, com as qualidades e as funções que o Pedro exerce. E lembrar, né, contra o Palmeiras, aí recentemente, o Flamengo ganhou por 3-2, e ele foi o principal jogador da partida, fez gol, sofreu pênalti, deu passe, então é um jogador que estava vivendo um grande momento. Aí se machucou justamente contra o Racing, ficou fora contra o Fortaleza, fica fora hoje, e o Flamengo trouxe tantos jogadores, Nicolini, e jogadores rodados aí, brasileiros ou não, né, como o Jorginho, como o Danilo já está há mais tempo, mas aí trouxe o Samuel Lino, que veio e foi até convocado para a seleção aí, sei lá o que de repente o Carlo Ancelotti resolveu levá-lo para a seleção brasileira, e ele está sendo muito criticado lá pela torcida flamenguista, não está jogando bem. Semana passada, quem foi o herói? Foi o Carrascal, chegou, estava em baixa, não estava jogando, de repente entrou e foi o homem do jogo para o Flamengo. Deve começar a partida hoje? Acredito que sim. E aí o que faz o Gonzalo Plata, esses outros jogadores que o Flamengo trouxe, o Gonzalo Plata não é o centroavante para substituir o Pedro, o Bruno Henrique não é o jogador para atuar por ali, é uma falta sem dúvida alguma que o Flamengo terá grande hoje, vai sentir a falta do Pedro inquestionavelmente. Perfeito, meu querido Antônio Carlos. Dito isso, para fechar a página do futebol, eu queria falar com você sobre as mudanças. Daniel Paulista rifado no Sport Recife, que já caiu como se ele fosse o grande culpado da história, e falam de Wagner Mancini chegando pelos lados do Bragantino, hein, Antônio Campos? Que beleza! Os outros times agradecem, aí você olha lá, Santos, Vitória, Internacional, Ceará, próprio Fortaleza, né? Esses times aí, até o Atlético Mineiro, está com a mesma pontuação do Red Bull Bragantino, 36 pontos, que eu acho que é daí para baixo, Nicolini. O Grêmio e o Corinthians, que tem 39, eles têm 1%
naquela matemática boba lá, que não dá para você ficar se fiando nela, porque depende de um resultado, o time tem 1%, ele sopra 92%, dependendo do resultado dele, com a combinação de resultado com o do adversário. Então, isso é uma bobagem. Então, o Red Bull e o Grêmio, aliás, o Grêmio e o Corinthians com 39 pontos, dependem de uma vitória aí no campeonato, em 8 jogos, 3, 4 pontos eles escapam, né? E acho que daí para baixo, Red Bull, Atlético Mineiro, Ceará, Internacional, Santos, Vitória, Fortaleza, porque o Sport já caiu, o Juventude também. Então, o Red Bull Bragantino trazendo o Wagner Mancini, ele dá um alento a esses times. Por que digo isso? Porque o Wagner Mancini é o recordista, né? É o técnico que mais vezes foi rebaixado dirigindo algum time dentro do Brasileirão da Série A. Acho que já foram 7 vezes por aí. Então não é um nome ideal hoje de forma alguma, penso eu, sei lá. O que passou pela cabeça, confirmando, não sei se está batido o martelo, né, quando da contratação do Wagner Mancini, né, o que os dirigentes do Red Bull, uma empresa que não tem preocupação com pressão, não tem torcida, o Red Bull Bragantino não quer ser campeão, ele quer revelar jogadores, se manter na Série A e tocar o barquinho dele ali, sem ninguém atrapalhando, sem ter conselheiro, sem ter torcida, sem ter imprensa, na tranquilidade. É assim que trabalha o Red Bull Bragantino aqui no Brasil. Então, mas o Red Bull está jogando muito mal, tem um jogo complicadíssimo contra o Bahia no fim de semana, pode ficar numa posição mais complicada com vitória do Santos, vitória do Vitória e tal, não sei o que vai fazer. E do Sport, Nicolas, tanto faz trocar o Daniel Paulista, leva o Tite agora que está desempregado lá, pode levar o Vicente Del Bosque, campeão pela Espanha, está desempregado, veja quem quer levar, não vai resolver, já caiu. Dizem que foi assim, o Daniel Paulista, que é ídolo no esporte, foi um jogador que marcou época no meio-campo do esporte, campeão da Copa do Brasil em 2008, naquela final contra o Corinthians. Luciano Henrique, nosso amigo de São Luís do Paraitinga, estava lá, camisa 10, fez gol. E o Daniel Paulista é um ídolo do esporte. E já ajudou também o esporte como treinador. E ele teria dito o seguinte, Nicolino, com toda sinceridade: vamos nos preparar para 2026 na Série B. E a diretoria não gostou, não dá para jogar a toalha. Então, como se o Daniel Paulista tivesse sido um desertor, tivesse falado algo assim que machucasse toda a coletividade esportiana, né? Dizem que foi isso. Vai resolver o quê? Não resolve nada. O Sport já caiu, mesmo que ganhe todos os 9 jogos que tem pela frente ainda aí no campeonato. Se fizer 27 pontos, ele vai a 44. Não vai ganhar, obviamente, né? E aí, mesmo assim, eu acho que acaba não escapando do rebaixamento. Então, ver o que acontece, são coisas desse futebol. Que hoje tem Fluminense e Ceará, hein, Nicolino? É jogo importante. Opa! Parte de cima e parte de baixo da tabela. Perdidos. Jogos perdidos. Informando Manuel Ramos, o plantão esportivo da Super Rádio Tupi, em 1900, no estádio Mário Filho, popular Maracanã, Fluminense e Ceará. O Fluminense tem a luta dele lá em cima, Nicolini. Ele vai para 30 jogos hoje, alcança todo mundo ali. Menos o Palmeiras e o Flamengo, né? Mas o Fluminense tem 44 pontos. Se ele ganhar, alcança o Botafogo e passa no número de vitórias, vai a 47. Fica 2. E entra na briga direta pela Libertadores. Hoje ele está ali na briga também, claro, né? Mas fica numa situação melhor. E o Ceará, que tem 35, o Santos, eu tenho certeza, fica de olho. Tomara que o Ceará perca, porque ele tem 35 pontos e jogando hoje ele vai a 30 jogos com 35. O Santos tem 32 com 29, o Inter tem 35 com 30. Aliás, falando no Inter, eu vi o nosso companheiro Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes, participando de um programa. Sim. Ele que é colorado, participando de um programa lá da Rádio Bandeirantes em Porto Alegre, ele cravou: o Inter já caiu. Essa dupla aí, na visão do Alexandre Pretzel, o Inter não tem força, não vai conseguir escapar do rebaixamento, porque Emiliano Dias e Ramon Dias não estão conseguindo tirar nada do Inter. Na visão dele, o Inter tem a tabela mais complicada aí do campeonato junto com o Santos, e ele entende que o Inter será superado pelo Vitória, pelo Santos e até pelo Fortaleza, vai acabar caindo. Não sei. O Inter tem um próximo jogo que é contra o Atlético Mineiro, no Beira-Rio, no fim de semana, né? Precisa ganhar, de qualquer maneira. Mas, então tem essa briga aí, Nicolas, jogo importante hoje, atrasado, Fluminense e Ceará. É isso, belo registro, falando de futebol, porque agora nós vamos falar da bolinha pequena, bolinha pra cá, bolinha pra lá. João Fonseca, agora o Andy Runnick, foi número 1 do mundo, enchendo a bola do brasileiro, que começou com a mão direita lá em Paris, Antônio Carmo.
Ontem fez 2-1 num jogo extraordinário contra o Chapolapov, né? Isso, o canadense, virou o jogo, jogando Pô, mas bem. esse nome parece russo, pô. Mas não é, canadense. Vai ver que vai ver que o pai e a mãe, Davi, é Shapovalov, né? É canadense. Vai ver que o pai e a mãe tinham a ascendência russa. Mas hoje, Nicolini, ele pega, aí sim, um russo, né? Que é o Karan Kachanov. Esse é russo. E vai para o jogo. E ontem ele jogou muita bola. Você falou do. Quem que elogiou ele agora? Foi o Wandemir? Não, que você falou aí. Que falou dele? Bem, hein? Que é um tenista, foi um tenista extraordinário americano, e que eu comentava com você na redação no outro dia, Nicolini, o João Fonseca parece ser um queridinho dessa nova safra dos tenistas. Parece que ele está sendo abraçado assim pelos velhos do tênis, todo mundo quer falar, vem cá, Joãozinho, vem dar um abraço aqui, pô, que bacana, estou torcendo por você, né? Andy Roddick que sacava demais, coisa que o Fonseca tem feito também. E ele tem sido muito enaltecido. Está todo mundo aí, Nicolini, os velhos, até os novos. O próprio Carlos Alcaraz tem elogiado o trabalho do João Fonseca. Falando em Carlos Alcaraz, ele perdeu ontem, viu, Nicolini? Não haverá jogo. Não haverá jogo do Fonseca contra o Alcaraz, porque o Alcaraz perdeu a partida dele ontem. Ele foi batido pelo americano, o Norrie, 2-1, ganhou o primeiro set, perdeu os outros dois. Está fora o Alcaraz, veja você. Quer dizer, não teremos esse confronto aí. Já um super adversário, número 1 do mundo, veja você, caiu diante do americano lá. Essas coisas que acontecem no tênis. O Norrie é número 31, e ganhou do Alcaraz jogando bem, virou o jogo. Então, o João Fonseca, o jogo está marcado para tarde, né? Lá pelas 4 e pouco da tarde, dependendo do horário dos outros jogos. A programação inicial marca 4h30, pode começar um pouco mais tarde, mas pelo que ele está jogando agora, Nicolini, pelo título conquistado lá na Basileia e pelo início em Paris, vamos ficar de olho aí, tomara que continue assim o João Fonseca. Muito bom, Antônio K, muito bom, tá aí o Andy Roddick, foi o número 1 do mundo em 2003, 2004, tenista americano, fez muito sucesso, por um curto período, é verdade, depois vieram aí as feras que tomaram conta por muitos anos, Antônio Carlos. Mas tá aí, é um elogio de gente graúda, como você falou, é o queridinho da moçada, uma galera já tinha falado dele, e agora é mais um que vale a pena ouvir, né, Antônio Carlos? E ontem saiu uma estatística, e eu até achava assim, né, o João Fonseca com 19 anos, a gente fala 19 anos no tênis, Nicolini, o cara já tá meio rodadinho. A gente pega aí os grandes tenistas, pega o Michael Chang com 17, não é menino, não é juvenil, não é sub-20, ele tem 19 anos, mas já está no patamar de profissional. Você pega o Michael Chang, aquele que era família chinesa, mas americano, e com 17 anos ganhou o Grand Slam. Então, é lógico, né? O Boris Becker, 17 anos e tal. Mas aí, dos jogadores aí mais jovens que entram no top 30, o João Fonseca, com essa idade, é um dos 4, 5 jogadores que chegam com essa idade no top 30 do tênis mundial. Então, não é pouca coisa. Ele está mostrando talento. Eu acho que é normal, né, Nicolini, nessa fase. Ele começou bem o ano, ganhando dois torneios, ganhou na Austrália, ganhou na Argentina, e aí depois todo mundo passou a acreditar, opa, agora vai. Daí ele não ganhou mais nada. Nos 4 grandes slams que ele participou, só na Austrália ele ganhou na primeira rodada, depois foi eliminado, né? E se não me engano ele ganhou na primeira rodada justamente aí do Kachanov, se não estou equivocado aqui. Daí, tanto nos outros 3, ele caiu já na primeira rodada. Então, vamos ver aí o que faz o João Fonseca na sequência, mas fica realmente essa visão que a gente tem aí dos tenistas mais experientes que elogiam o João Fonseca, e eles conhecem muito eles conhecem muito mais do que a gente, né, Nicolini, sobre tênis aí, para poder falar de um jovem jogador. Eu não tenho dúvida disso. Abraçando o Wilson, que é engenheiro, tio Wilson, tá sempre ligado na gente, obrigado pelo carinho em Tremembé. Também o Miguel Cáter, grande jornalista esportivo, sabe tudo
né? O Miguel, filho da lenda Getúlio Mendes de Almeida, grande mestre da narração e grande delegado. Um abraço a toda a família. Olha, o Miguel fala assim, ó, Corinthians depois do Gabriel Moscardo tem agora o Arthur, irmão dele no Sub-15 lá, é Taubaté, revelando a rapaziada, já tá treinando com o time de cima, que a turma do Sub-15 lá tá fazendo sucesso. É jogador da região chegando, viu, Antônio Carmo? Tem uma gente boa e eu conversava esses dias com o Eduardo Vergueiro, filho do nosso amigo Márcio Vergueiro, lá da padaria Flor de Pé, amigo nosso de longa data. O Eduardo faz parte da comissão técnica do Corinthians por muito tempo. E foi ele que levou o Moscardo para lá, pelo que eu sei. O Moscardo treinava em São José, né, no Atlético Cidadão, e foi levado para lá. E o Eduardo Vergueiro, que está na seleção brasileira Sub-15, faz parte da seleção, que foi campeão sul-americano agora. Ele falava realmente de jogadores importantes aqui da região do Vale. O Gabriel Moscardo, jovem ainda, foi vendido, né? O torcedor nem se lembra dele atuando pelo Corinthians, porque tão jovem já é vendido. Isso acontece aconteceu não só com ele, acontece com muito jogador também. Foi para o Paris Saint-Germain, agora está emprestado para um time de Portugal. E é bom ter a molecada aí, que tem que aproveitar esse espaço, porque hoje, Nicolini, né? Você tendo um bom futebol aí, tendo condições de estar num grande time aí, é um belo caminho para seguir a vida aí. Muito bom, Antônio Campos. Para fechar, hoje tem basquete NBB, Novo Basquete Brasil, São José e Flamengo, partida no ginásio Lineu de Moura. Aqui o Flamengo, sim, é muito favorito, né? É favorito, o próprio técnico Regis Marrelli reconheceu após a vitória sobre o Vasco do São José, segunda-feira, placar baixinho, né? Placar mirim, 61-57, ele disse, se a gente jogar do jeito que jogou contra o Flamengo, com o nosso ataque inoperante, esquece, né? E o Flamengo junto com o Franca, um dos dois maiores times, são os dois maiores times do basquete do Brasil dos últimos tempos. Franca que ontem perdeu, viu, Nicolini? Deu zebra. Franca perdeu em casa para o Caxias do Sul, sequência do NBB 75-73. Franca vinha de 3 vitórias e perdeu em casa ontem para o Caxias do Sul. Zebrona ontem lá no Pedrocão, em Franca. Agora hoje o Flamengo está invicto no campeonato, 3 jogos, 3 vitórias, e é favorito sim para esse jogo contra o São José. São José tem que incorporar aí grandes momentos. São José e Flamengo fizeram grandes decisões, partidas épicas de NBB, nunca foi em final, mas semifinal 2 vezes, quartas de final, e na vez que São José foi vice-campeão, perdeu a final em jogo único para o Brasília, 2012, ele eliminou o Flamengo, uma série de 5 jogos. São José fez prevalecer o mando de quadra, né? Perdeu os 2 no Rio, mas ganhou os 3 em São José dos Campos, eliminou o Flamengo e foi para a final contra o Brasília. Hoje o Flamengo tem realmente acabou de ganhar aí o torneio Abertura, né? Aquele torneio que é feito rapidamente entre os times lá, foi feito em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. É um time sempre forte, atual vice-campeão do NBB, é um time que tem um potencial gigantesco. 7h30 da noite hoje, ingressos estão sendo vendidos, vale a pena para quem gosta de um bom basquete acompanhar São José e Flamengo no caldeirão do seu Lineu. Muito bom, vamos ficar de olho e amanhã a gente conta como foi para o Carlinhos Brasil, sempre pilotando as viaturas e ligado no bate-papo esportivo, como o Sidney Barbosa perguntando daquela para rebater a friagem que tá chovendo, tá bom, Antônio Carlos? Um grande abraço. Tá bom, vamos contactar o nosso amigo Jaime Quintanilha Nunes lá em Silveiras, que sexta-feira esteve conosco. Sexta-feira, Nicolini, para fechar aqui, teve um encontro da velha guarda do pessoal do futebol de salão, não é futsal, da DC Embraer, lá na DC Embraer, que o Quintanilha nos trouxe, nos trouxe aquela coceirinha lá de Silveiras, colocou na mesa, abriu, quando você vira as costas, volta, já tá vazia a garrafa, né, com um bando de marmanja ali, o Dilson Rodolfo de Oliveira, o Francisco César Ferreira, o Cláudio Caju, o Zé Carlos Marajá, o Chiquinho Boy, o Paulinho Frige, nossa, o Aldo Boca, o Edivaldo Corral, o Adalberto Corral. Rapaz, esse pessoal, fala pra você, jogava a bola, mas fazia um terceiro tempo melhor ainda, viu? Bom demais, por isso que continua firme a turma aí, Antônio Carlos. Grande abraço para você, até amanhã. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, a você, aos amigos todos que nos honram sempre com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quarta-feira, gente. Vou botar o agasalho aí, se cuidar, porque tá frio. Até mais, fiquem com Deus. Saia do impedimento.
Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Milclean, sempre inovando.